Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa é mais uma videoaula para explicação e correção da semana 4 do PET volume 2 de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio. Vem comigo! O tema dessa semana é concordância verbal e concordância nominal. Então vamos aqui rapidamente entender um pouquinho sobre esses dois conteúdos muito importantes, né, da gramática da língua portuguesa. A gente tem aqui como exemplo uma frase, e nessa frase a gente tem descrevendo aqui corretamente quais são as classes gramaticais de cada uma das palavras e também as funções de sujeito e predicado, né? Bom, o que é isso daqui? Essa frase é uma oração. Por que ela é uma oração? Porque quando a gente estuda a gramática da língua portuguesa, na parte da sintaxe, a gente aprende que toda frase que contenha verbo é uma oração, ok? E sendo oração, a gente consegue verificar as funções que cada expressão desempenha dentro dessa oração. Vamos primeiro às classes gramaticais. O cabelo do menino é muito bonito. O aqui é um artigo. Cabelo é um substantivo. Do é uma preposição. Menino é outro substantivo. É o verbo do verbo ser, né? Muito é um advérbio e bonito é um adjetivo. Quando a gente lê o cabelo do menino é muito bonito, nós deduzimos que o cabelo do menino é o sujeito desta oração. Por quê? Porque a função de sujeito é aquela que indica o assunto da oração, sobre o que se está falando naquela oração, ok? E a gente tem o restante da oração como predicado. Então, uma vez que o cabelo do menino é o sujeito, todo o restante vai ser o predicado, que é aquilo que se diz sobre o sujeito. No predicado é onde fica o verbo da oração, ok? E quando a gente tem aqui é muito bonito, uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, né, quando eles têm dificuldade de localizar o sujeito em uma oração, localiza o verbo, né, e aí você vai lá, é muito bonito, é isso, a partir do verbo é essa informação que eu tenho. O que é muito bonito? O cabelo do menino, não é isso? Então a resposta a essa pergunta, né, que o verbo me indica, é que vai me mostrar quem é o sujeito da oração, ok? Bom, por que estamos falando tudo isso? Porque para aprendermos concordância verbal e concordância nominal, a gente precisa entender um pouquinho sobre as classes gramaticais e também sobre sujeito e predicado, ok? Bom, concordância nominal diz aqui que acontece quando há concordância em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, entre o substantivo e seus determinantes, que são o adjetivo, o artigo, o numeral, por exemplo. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. O cabelo do menino. Isso tudo está no masculino. Por quê? Porque a palavra cabelo é um substantivo masculino. Então, o artigo o tem que estar no masculino e o bonito aqui também, ó, que é um adjetivo que se refere a esse cabelo, tem que estar no masculino. A mesma coisa acontece com o substantivo menino, tá? Menino é um substantivo masculino. Então, a preposição de junto do artigo o aqui, né, do, está no masculino para concordar com esse substantivo masculino menino, ok? Então, existe aqui uma concordância de gênero e número, tá? Se cabelo e menino estão no masculino, o do e o bonito também estão no masculino e estão no singular também, porque cabelo e menino estão no singular. Então, aqui não é os, não é dos e nem é bonitos. Isso é o que a gente chama de concordância nominal, ok? É a concordância entre o substantivo e todas as palavras que se referem a ele dentro de uma frase. A concordância verbal tem esse nome porque é a concordância entre o verbo e o sujeito da oração. Essa concordância ela vai se dar em relação a número também, singular e plural, pessoa, né, as pessoas gramaticais, que é a primeira pessoa, segunda e terceira pessoa, os pronomes e os verbos, eles têm essa flexão, né? Então, eu tenho aqui, por que o verbo ser aqui está na terceira pessoa do singular? Porque se refere ao núcleo do sujeito, que é o cabelo. O sujeito aqui não é o cabelo do menino? Então, eu estou falando de cabelo. Cabelo é um termo na terceira pessoa e está no singular. Então, o verbo vai ficar conjugado na terceira pessoa e no singular para concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, com a palavra
mais importante do sujeito da oração, ok? Então, isso que é concordância verbal e concordância nominal. São alguns princípios que vão nos levar a estabelecer essa concordância quando a gente for escrever e falar as frases. Então, nas atividades dessa semana, vocês têm diversas frases, elas foram colocadas com alguns problemas de concordância verbal ou nominal e é para que vocês corrijam, tá? Eu já vou direto na frase correta e vou apontando aqui quais são as concordâncias estabelecidas para que a gente possa entender por que o original estava errado, tá bom? Então, na letra A, a correta é: são realmente louváveis os esforços que vocês empreenderam para nos ajudar. Portanto, quaisquer que sejam os resultados, agradecemos muito. O que a gente mudou? É realmente louvável. Por que eu coloquei são? Porque esse verbo ser aqui se refere aos esforços. O sujeito, né? O que é realmente louvável? Os esforços. Então, eu tenho que colocar o verbo no plural, porque esforços está no plural. Então, fica são. O que mais que a gente modificou aqui? O qualquer. A palavra qualquer é uma exceção na língua portuguesa. O plural dessa palavra não é feito no final da palavra, mas sim no meio, né? Porque é como se ela fosse ali a junção de duas palavrinhas. Então, a gente coloca no lugar de qual, a gente coloca quais. Então, fica quaisquer que sejam os resultados. Por que tem que ser no plural? Porque quaisquer se refere à palavra resultados, que está no plural, ok? Então, aqui a gente teve tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. Na letra B, quando eu reavi os livros, nunca mais os emprestarei. Se ele está falando de algo no futuro, né? Quando é algo que possivelmente irá acontecer, tem que ser quando eu reouver os livros, tá? Porque a conjugação do verbo reaver, né? No futuro do subjuntivo ficaria assim. O verbo reaver é um verbo irregular. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui na forma de conjugá-lo, né? Se você sabe conjugar o verbo haver, basta você colocar o re no início aqui, você vai ver que eles são conjugados de uma maneira bem parecida. Quando eu reouver os livros, então é a letra B. Letra C. Para quem a entrada é proibida? Por que eu modifiquei de proibido para proibida? Porque o termo proibido aqui se refere à entrada, ok? E a entrada está no feminino, ok? Então, tem que colocar proibida no feminino para fazer a concordância nominal aqui. Letra D. Os alienados sempre mantêm-se neutros. Aqui a única alteração é colocar o acento circunflexo no verbo. Por quê? Os verbos que terminam em tem, né, derivados de ter, reter, manter, conter e outros aí que você pode conhecer, eles fazem a diferença do singular para o plural, quando estão na terceira pessoa, com a acentuação. Então, no singular, eles têm acento agudo. E no plural, eles têm acento circunflexo. Então, aqui, como se refere ao plural, os alienados, né? Esse verbo manter-se se refere ao sujeito, os alienados. Então, eu tenho que colocar na terceira pessoa do plural. Para isso, eu preciso colocar o acento circunflexo nesse verbo, tá bom? Continuando. Seguem anexos às cartas minhas poesias para você. Se são poesias que estão anexas, eu tenho que colocar no feminino plural para concordar com poesias. Seguem anexas às cartas minhas poesias para vocês, para você. Então, anexas aqui fica no feminino plural para concordar com minhas poesias, que está no feminino plural. Concordância nominal aqui, tá? Continuando, letra F. As provas que contivessem mais erros seriam comentadas. Aqui, contivessem tem que ir para o plural porque o sujeito é as provas. Então, eu preciso fazer a concordância em número aqui com o sujeito. As provas está no plural, contivessem vai ficar no plural, tá? Polvo e lulas frescas serão servidos no jantar. Aqui, lulas tem que ir para o plural, porque frescas já está no plural, né? Tem que ser a concordância do substantivo com o adjetivo que se refere a ele. E servidos aqui continua no masculino plural. Por quê? Porque ele faz referência
ao núcleo, na verdade, aos dois núcleos, né, que o sujeito tem, polvo e lulas. A gente tem aqui dois núcleos do sujeito, um está no masculino, o outro está no feminino. Então, quando isso acontece, você pode usar o masculino plural para generalizar, para se referir tanto ao gênero feminino quanto ao gênero masculino, tá bom? E existe a possibilidade de colocar servidas no jantar aqui? Existe, porque lulas frescas é o último termo aqui, né, do sujeito, então não teria problema se a gente fizesse a concordância com lulas frescas e colocasse servidas. Porém, isso poderia gerar uma certa dúvida, né? Se esse servidas se refere somente às lulas ou se refere ao polvo e às lulas. Então, é preferível aqui manter no masculino plural para não ter essa dúvida, para ficar claro que se refere a tudo aquilo que está no sujeito, tanto o polvo quanto a lula, tá bom? E letra H. Quando ele compuser uma canção de paz, poderá descansar. Aqui o compormos está na primeira pessoa do plural e o ele é terceira pessoa do singular. Então não existe aqui uma concordância, né, entre o sujeito ele e o verbo compor. A gente teve que colocar então na terceira pessoa do singular o verbo quando ele compuser, tá? E o verbo compor também é irregular aí, então tem que prestar atenção na hora de conjugá-lo. Para a matrícula é necessária a documentação pedida. Necessária vai para o feminino para concordar com a documentação. A documentação é um termo no feminino singular, então necessária vai para o feminino singular, tá bom? No número 2, a gente tem um trecho do romance O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu não vou reler o trecho todo aqui com vocês, se você quiser pausar o vídeo para relembrar, né? Você pode ler e veja todas as palavrinhas que estão destacadas. Entou, rixava, aceitava, tenho, notei, tinha, conhecia e notei novamente. Pergunta na letra A aqui a qual classe pertencem essas palavras. Todas essas palavras são verbos, pertencem à classe dos verbos, ok? Então, 2, letra A, é só colocar a classe gramatical da palavra. B. Pela regra de concordância verbal, os verbos devem concordar em número e pessoa com o quê? Com qual elemento sintático? Já falamos lá no início do vídeo que o verbo ele vai concordar sempre em número e pessoa com o sujeito da oração, tá? Então, guarda aí. O verbo sempre concorda com o sujeito da oração. Isso vai evitar problemas de concordância verbal nos seus textos, tá bom? Letra C. Os verbos destacados estão em primeira pessoa do discurso. Por quê? Relacione a sua resposta com o conteúdo sobre os tipos de narradores. Se você se esqueceu o que é a primeira pessoa do discurso, vamos recordar aqui. Primeira pessoa sempre é quando o verbo ou o pronome está se referindo a quem fala naquele discurso. No caso aqui, como é um texto narrativo, estão se referindo ao próprio narrador do discurso, tá? Então, quando eu falo de pronomes, eu vou usar o pronome de primeira pessoa, é o eu, o meu, o minha, o nós, o nossa, que está no plural, mas ainda é primeira pessoa. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Então, nos pronomes a gente tem lá o tu, né? O vos, o vós. E nós temos ainda a terceira pessoa, que é sobre o que se fala, ou sobre quem se fala. Nos pronomes a gente tem o ele e ela, né? Eles, elas no plural e vários outros pronomes de terceira pessoa. Aqui, como está falando de um texto narrativo, os verbos estão em primeira pessoa porque nesse texto o narrador ele é personagem. É o que a gente chama de foco narrativo em primeira pessoa. E o narrador está se referindo a si mesmo no trecho em destaque. Se você não conseguiu entender, eu vou mostrar para você aqui no texto. O Senhor aprende, eu entoo mal, não por boca de ruindade, lá como quem diz, sou ruim não, sou homem de gostar dos outros. Olha só, quando ele fala eu, quando ele fala sou, ele está se referindo a si mesmo. Quem fala nesse texto refere-se a si mesmo, é um narrador personagem, ok? Então, assim a gente pode justificar aqui a presença da primeira pessoa no texto, ok?
Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.